Mateus 13, versículos 44 ao 50. Palavra do Senhor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem encontrou e escondeu, e pela sua alegria foi e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim. O reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os peixes bons, os peixes ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, irmãos? Vamos orar? Querido Deus, o Senhor é bom, a sua palavra não volta vazia. O seu evangelho é a tua direção para nós, Senhor. É o caminho da salvação que nos leva a Cristo. Ó Senhor, nós pedimos que o Senhor venha aplicar essa palavra ao nosso coração. Que o Senhor venha me ajudar com essa pregação. Que os irmãos possam abrir o coração ao evangelho. Que tua palavra, Senhor, tenha honra, não a mim, mas a tua palavra. É a sua palavra que vai ser exposta. Que o Senhor obtenha a glória através dessa ministração. Senhor Deus, eu oro pela vida do Everson, o pastor dessa congregação, que também está em outro lugar. Que o Senhor ajude-o na sua ministração. Que o seu filho esteja em suas mãos. Que ele continue sendo fiel à tua palavra. Que os irmãos ali sejam abençoados, sejam edificados. Que a palavra transforme ali corações também, Senhor. Deus, que o Senhor continue lembrando do Gabriel. Que o Senhor possa, Senhor, continuar fazendo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que aquela vida, que a vida daquela família esteja em tuas mãos. Que essa enfermidade, Senhor, não seja para a morte, mas seja para a glória do Senhor. Que o Senhor possa, pelos teus meios, muitas vezes desconhecidos por nós, ser exaltado ali naquela família, naquela vida. No demais, Senhor, abre o coração dessa igreja, abre o meu coração, quebra o nosso orgulho, esmiuça a nossa altivez de espírito, para que nós possamos estar pobres de espírito, para ouvir teu evangelho. No nome santo de Jesus, teu Filho, te agradecemos. Amém. Meus irmãos, quando eu olho para esse texto que eu li, eu enxergo uma mensagem muito importante. A mensagem nessa noite é realidades do reino dos céus. Algumas realidades muito importantes, muito necessárias para a sua igreja. Jesus nos ensinou nessa palavra. O capítulo 13 de Mateus, podemos dizer assim, é por excelência o capítulo das parábolas. Mateus 13, Jesus nos traz vários ensinamentos em 7 parábolas. Jesus nos fala no capítulo 13 da parábola do semeador. Jesus nos fala também da parábola do trigo e do joio. Ele também nos fala da parábola da semente do grão de mostarda. Ele nos fala também da parábola do fermento utilizado na massa. E nos fala dessas 3 parábolas que eu li nesse texto. A parábola do tesouro escondido no campo, a parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede de pesca atirada ao mar. Em todas essas parábolas,
Jesus nos traz realidades imprescindíveis. Mas, como o Evangelho é riquíssimo, inesgotável, eu vou me ater a esse texto que eu li e vou trazer agora para vocês algumas realidades que Jesus nos fala acerca do Evangelho, acerca do reino dos céus. Então eu convido você a perguntar comigo nesse texto: que realidades Jesus nos ensinou nessas parábolas, nesse texto? Que realidades importantes são essas? Eu quero considerar com vocês a primeira realidade que eu encontro nesse texto. É que Jesus nos ensina sobre o supremo valor do reino dos céus. O supremo valor. Jesus nos ensina nessas parábolas, nessas duas parábolas, que o reino dos céus deve ocupar, deve ter, deve ser aquilo que é mais importante na nossa vida. Tudo. O supremo valor da vida não vai consistir naquilo que nós planejarmos. O supremo valor da vida, irmãos, não vai consistir naquilo que nós vamos traçar, talvez, para o nosso futuro. O supremo valor da vida não vai consistir, talvez, em projetos, talvez em trabalhos, talvez em valores emocionais, mas o supremo valor da vida é o reino dos céus, Jesus diz. E observem vocês que na primeira parábola, no versículo 44, ele diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. E na segunda parábola, ele diz que o reino dos céus é como se fosse a pérola de grande valor que o colecionador, que o negociante de pérolas encontrou. Nessas duas parábolas, ele nos leva à realidade de que o reino dos céus deve ser primazia em nossa vida. Deve ser o tudo em todos os cristãos. O tudo. O reino dos céus, ele jamais poderá, se está sendo, não deve ser secundarizado na nossa vida. O reino dos céus jamais pode ser colocado em última instância na nossa vida. Meus irmãos, nós jamais podemos tratar o reino dos céus, e aqui eu quero coisificar isso, os deveres santos, tudo aquilo que abrange o reino dos céus. Nós jamais poderemos, diante de Deus, pegar as coisas de Deus e separar para o último lugar na nossa agenda. Nós não podemos fazer isso, Emerson. Jesus ensinou, e a Escritura estava sendo preparada, e as primeiras igrejas estavam sendo formadas, e os alicerces Jesus fez questão de lançar. O reino dos céus deve ser superior a tudo na vida da igreja, na vida da igreja. Isso é tão importante que dentro desse texto eu encontro isso exemplificado de forma tão explícita e tão bendita. Por exemplo, Jesus nos mostra que o reino dos céus é mais importante que bens materiais. Você fala, é óbvio na sua cabeça, mas e na vida? E na prática?
O reino é mais importante que bens materiais, que bens terrenos, que conquistas humanas. É mais importante. E vejam vocês que Jesus poderia usar outra parábola. Mas Jesus usa uma parábola que trata de riquezas. Ele não poderia tratar com parábolas sobre comida, por exemplo. Mas ele trata com coisas materiais. E notem vocês que Jesus, ele tem esse desejo. E Jesus sabe mais do que ninguém o perigo dos bens materiais. O perigo de sermos, da sua igreja se tornar materialista. E vejam vocês que ele diz que o primeiro homem encontrou o tesouro no campo. E ele diz que aquele campo custava caro. Porque ele diz, o homem vendeu tudo que tinha. Vendeu tudo. Tudo. A mesma coisa, ele enfatiza, ele reedifica o alicerce, ele reforça a sua frase e ele fala da pérola de grande valor. E ele diz, o homem tinha outras pérolas. Ele era um negociante de pérolas, mas quando ele encontrou a grande pérola, ele vendeu tudo e comprou. Vendeu tudo. Vendeu. Ele vendeu tudo que tinha, porque o reino dos céus é superior. Vocês não lembram do rico, do jovem rico, que tinha o seu coração nos bens materiais? A palavra de Jesus foi, vai e vende tudo, e terás um tesouro nos céus. Porque o reino dos céus é superior a tudo. Tudo. O reino dos céus é superior a bens materiais. É superior. E a nossa sociedade é uma sociedade mais que avarenta e cobiçosa. A nossa sociedade, ela é pós-eleição. Então a moda da vez era a briga socialismo ou capitalismo. Então os cristãos, ao invés deles seguirem o evangelho, não. Ou eles são esquerdistas demais, ou eles são capitalistas demais. E são avarentos. Avarentos. O que essa sociedade dita para nós? Quanto mais se tem, mais se quer ter. Você não consegue assistir um vídeo no YouTube sem o anúncio de um técnico, de um coach. Você quer transformar 1000 num milhão? É isso. A sociedade é dessa forma. Se você é trabalho empregado, você tem um patrão e você sabe qual que o desejo do coração dele é. Ele quer ter. Ele quer ganhar. Ele quer grana. Ele não se satisfaz. Não se satisfaz. O homem pecador, o homem ímpio é dessa forma. Mas se não bastasse a sociedade, as igrejas modernas acompanharam esse caminho maldito. As igrejas estão igual ou pior que o mundo. Eu estou errado? O que dizer desses pregadores de prosperidade? Em muitos arraiais não se prega mais a palavra. Em muitos lugares tem uma coisa aí, eles chamam teologia de prosperidade. Nesses arraiais aí, Deus não é mais Senhor. Deus não é mais aquele que enviou o seu Filho para salvar o mundo. Não. Nesses lugares Deus foi transformado num banco fornecedor. É isso que se transformou. Esses lugares onde essas sanguessugas, em nome de Deus, em nome da fé, estão pedindo, estão exigindo a torto e a direito dinheiro. Eu acho que eles não leram Mateus 5, 24, Mateus 6, 24.
não podeis servir a Deus e as riquezas. Eles não leram. E se leram, não representa nada para eles. Mas Jesus disse que o reino dos céus é mais importante que bens dessa vida. É mais importante. É mais importante. E eu quero estreitar o laço, porque é muito fácil nós olharmos para o mundo e enxergarmos. É evidente que o mundo é assim. Eles não conhecem a Deus, não têm o Evangelho, então eles são assim. É evidente que esses arraiais aí, evangélicos, intitulados evangélicos, são assim, é evidente. Mas eu quero estreitar o laço aqui. Eu quero trazer essa palavra para nós, para mim e para você. Deixa eu perguntar para vocês, essa pergunta é minha também, para mim. Pelo que vocês estão trabalhando na vida? O que vocês estão pensando da vida? No que vocês pensam que consiste a vida? Pelo que vocês trabalham dia e noite? Acordam cedo, vão dormir tarde. Alguns dormem 6 horas, 5 horas, madrugam. Alguns vão responder pelo pão de cada dia, é óbvio. Alguns vão dizer, para garantir o sustento da minha casa. Outros dirão ainda para pagar o carro, que eu parcelei em 48 vezes. Vou pagar 5 carros quando terminar. Outros dirão que comprei um terreno. Outros dirão, abri uma empresa, abri meu negócio, preciso pagar, liquidar minhas finanças. Tudo bem. Essas coisas, elas são importantes. Mas, e o reino? E o reino dos céus? E o reino de Deus? Alguns vão dizer assim, não, mas Jesus sabe que esses bens da vida são necessários e essenciais. Sim, ele sabe disso. Ele sabia disso, inclusive quando ele disse para Marta, 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 você está fadigada com muita coisa, Maria escolheu a certa. Irmãos, é possível que você seja um bom cidadão, é possível que você pague suas contas de forma correta, mas se você é um bom cidadão, se você paga suas contas de forma correta, mas você negligencia o reino de Deus, você está errado. Você está errado. Mas vamos apertar o nó da corda aqui. Se eu perguntasse para você agora, no ano que passou, esse ano já foi quase embora, né? No ano que passou, quanto por cento que você adquiriu? Você diria 50%, eu consegui 30%, 70%. Mas a pergunta que não quer se calar seria essa: quanto por cento você deu para o reino? Investiu no reino dos céus? Não será essa a palavra que Jesus diz? Não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro nos céus? Vocês acham que Mateus capítulo 6, quando Jesus fala desses ensinamentos sobre o tesouro nos céus, vocês acham que ele estava falando para os fariseus que já eram avarentos, perdidos? Não era. Ele falava com os discípulos. Eram os discípulos. Porque Jesus sabe o perigo que é nós nos engodarmos, nos panturrarmos com essas coisas e colocar o reino dos céus lá no último lugar da nossa vida, irmãos. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Irmãos, daqui a 100 anos, não vai importar muito não a mansão que eu e você construímos. Não vai importar muito não os nossos complexos empresariais, se eles estiveram à parte de Deus. Daqui a 100 anos a sepultura vai abrir sua boca
e vai reivindicar cada centavo que nós usamos para investir no nosso banco chamado ego próprio, de materialismo. Isso vai acontecer. Porque o reino dos céus é mais importante. Se eu tivesse que dizer uma palavra para você, eu diria, igual Jesus disse para Marta: Marta, Marta, eu diria para você: pare. Você está talvez buscando a coisa errada, e uma só te é necessária. Escolha a certa. Amém? Mas Jesus, ele mostra que o reino é superior, e ele enfatiza isso, porque ele diz que o homem que vendeu tudo, está aí no versículo 44, ele diz que o homem não fez com cara amarrada. Ele não diz que o homem foi lá e fez aos trancos, na pressão. Ninguém pressionou aquele homem para ele vender tudo que tinha e comprar o tesouro. O texto diz: pelo seu gozo, pela sua alegria. Pela sua alegria. Jesus é detalhista. Se fosse para ser feito de qualquer forma, se fosse na base da pressão, se Jesus tivesse dito a parábola, vieram os guardas e disseram para ele: ou você vende, compra, ou você morre, estava aí no texto. Porque aí Jesus estaria exemplificando um avarento ingrato que deu a base da vida ou morte. Deus não quer isso. A Bíblia diz que o homem fez pela sua alegria, pelo seu gozo. Ele não vendeu triste, cabisbaixo: não vou aguentar, não consigo mais dormir, é muita pressão, eu vou me desfazer e vou comprar o campo, eu vou adquirir o tesouro na base da pressão. Não! Ele se alegrou, ele fez por alegria, porque o reino dos céus é alegria, é gozo. Não seria por isso que o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo? Paz. Esse homem, quando ele encontrou o tesouro, ele foi completo, feliz, felicidade, satisfação, coisas que bens terrenos não nos darão, coisas que jamais o amor de uma esposa dará, coisas que jamais um filho dará, coisas que falsas religiões, que falsos deuses, sejam eles de estátua ou em carne, não nos darão. Nós só teremos e só temos a verdadeira satisfação e a verdadeira alegria em Cristo. Cristo. Se você não se satisfazer, se você não for feliz, se você não encontrar felicidade em Jesus, você vai viver triste para sempre. Porque o reino dos céus é alegria, é gozo na alma. Jesus disse: pelo seu gozo, ele vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. O que Jesus queria dizer era que esse homem era como se ele fosse a procura de Deus. Tem até títulos assim: a procura de Deus. É errado, porque o homem não vai a Deus, Deus vem ao homem. Mas vamos exemplificar. Mas ele pegou tudo que ele tinha. Ele disse: eu encontrei. Ele foi, vendeu tudo e comprou. Tudo. Encontrou. Reino dos céus é alegria. Alegria no Espírito Santo. É por isso eu vejo que Paulo em Filipenses 4:4 ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez eu digo: alegrai-vos. Paulo sabe que os cristãos passam dificuldades, não sabe? Paulo não sabe que os cristãos têm lutas, que os cristãos têm tribulações na vida, principalmente nos seus dias, perseguição pelo Império Romano. Ele estava na cadeia quando ele escreveu.
Mas mesmo assim o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: alegrem-se sempre. Sempre. Significa que mesmo nas maiores perturbações da nossa vida, o Espírito Santo nos dá alegria, nos dá gozo, nos dá completa satisfação. Porque, irmãos, quando nós priorizamos, quando nós colocamos o reino dos céus como o bem supremo da nossa vida, não vai nos faltar felicidade, não vai nos faltar alegria, não vai nos faltar, não vai faltar. O reino dos céus é o bem supremo da nossa vida. Essa é a primeira realidade que eu vejo. Mas eu enxergo Jesus falando outra tremenda realidade nesse texto, que é que o reino dos céus envolve sacrifício. O reino dos céus envolve sacrifício. E prestem vocês atenção, por favor, que Jesus diz: o homem vendeu tudo. Depois ele diz: vendeu tudo e comprou a pérola. Vendeu tudo. Pergunto para você: se você fosse o homem dessa parábola, você venderia tudo pelo reino? Isso é sacrifício. A pessoa agora vai lá, vende sua casa, vende lá o que você tiver, vende lá seus passarinhos, vende lá o que você tiver e compra o tesouro. Sacrifício. Sacrifício. Reino dos céus é sacrifício. Esses personagens exemplificados na parábola fizeram um sacrifício pelo reino. Sacrifício. E não é fácil falar dessas palavras assim hoje em dia, porque a igreja moderna, ela quer ouvir tudo, menos sofrimento, menos aflição, menos sacrifício. E é óbvio que a primeira objeção que nós enfrentamos quando se fala de sacrifício, alguém já vai dizer assim: ah, mas nós não somos salvos por graça. Que sacrifício? O sacrifício já foi feito por Jesus. Por que eu tenho que fazer? Alguns usam até essa frase: sacrifício de tolo. E é verdade isso. É verdade que Jesus já pagou nossos pecados. É verdade que Jesus já nos comprou. É verdade que nada do que eu faça, que o Rodrigo faça, que o Emerson faça, que o Júnior faça, vai significar nada em relação ao que Jesus fez por nós. Mas a outra verdade também é verdade, de que a graça de Cristo nos leva ao sacrifício. Graça que não produz para o reino não é graça. Deixa eu exemplificar. Se tem alguém que ensinou sobre graça na Bíblia, é o apóstolo da graça, é o pregador da graça, é o apóstolo Paulo. Se tem um homem que entendeu da graça, que inspirado por Deus falou sobre a graça, é Paulo. E eu estou seguro que não tem um apóstolo, um escritor do Novo Testamento que se sacrificou tanto pelo reino dos céus. Paulo é por excelência o apóstolo dos apóstolos, nesse sentido. Ele não era só um gênio usado por Deus quando escrevia, ele era também um grande desbravador do Evangelho. Foi Paulo que escreveu Romanos, foi Paulo que escreveu Efésios, foi Paulo que escreveu Gálatas. Em todas essas cartas a graça de Deus é ensinada. Mas Paulo foi um homem que se sacrificou pelo Evangelho, que deu sua vida pelo Evangelho. Por exemplo, quando nós lemos 2 Coríntios, lá no capítulo 11, Paulo faz um elenco de muitos sofrimentos, muitos. Nenhum apóstolo de Cristo
dos 12 sofreu igual Paulo. E eu pergunto para você, Paulo tinha graça na vida? Paulo foi tocado, transformado, regenerado pela graça? Sim. Mas essa graça que alcançou Paulo era uma graça que pegava Paulo e colocava ele numa poltrona, sentava ele e dizia: agora você é salvo, liga a TV até pelos séculos e séculos. Não foi isso que aconteceu. A graça na vida de Paulo não foi um entorpecente. Muito pelo contrário, foi uma força propulsora que fez ele evangelizar o mundo nos seus dias. Porque o reino dos céus envolve sacrifícios. Veja, por exemplo, o que Paulo escreve em Colossenses 1, versículo 24. Quando ele vai nos dizer: me alegro no que padeço por vós, a igreja, e cumpro no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Mas Paulo, será que Paulo estaria dizendo que faltava Jesus cumprir algumas aflições? Será que Paulo estaria dizendo que falta algo ser feito pela obra salvífica do sacrifício de Cristo? É óbvio que não. O que Paulo estava dizendo é que Jesus morreu, pagou nossos pecados, salvou, nos tirou da condenação eterna e deixou a missão para nós, que é pregar o Evangelho, levar o Evangelho. E é nesse sentido que ele diz: eu pregando, eu sofrendo pelo reino dos céus, eu me sacrifico, eu cumpro no meu corpo as aflições de Cristo. É isso. Não no que diz respeito a completar a salvação, não, mas no que diz respeito ao seu dever aqui na terra. Porque o reino dos céus envolve sacrifício. Por isso que Jesus, nesses personagens, diz assim: venderam tudo pelo reino. Isso aqui se aplica a qualquer esfera da nossa vida. Bens materiais, tudo aquilo que era empecilho, tudo aquilo que impedia esses personagens de encontrar o reino, de encontrar o verdadeiro valor, o reino dos céus, eles deixaram de lado. Não existe evangelho fácil. Não existe evangelho que não envolva sacrifício. Os apóstolos do Senhor se sacrificaram pelo reino. Lá em Lucas capítulo 18, versículos 28 e 29, os apóstolos, principalmente Pedro, diz: deixamos tudo, deixamos casa, esposa, família, por ti, o que é que ganharemos? Jesus disse: não há quem tenha deixado casas e mulher e filhos pelo meu nome e que não haja de receber 100 vezes mais nessa vida e em breve a vida eterna. Eles receberam bens materiais? Não. Eles receberam confortos emocionais? Não. Eles receberam reconhecimento mundial? Não. Eram perseguidos dia e noite, cabeça a prêmio. Eles receberam o Espírito Santo habitando. Isso é 1000 vezes mais do que bens materiais, não é? Irmãos, evangelho envolve sacrifício. Quando nós somos transformados, como que automaticamente o Espírito Santo nos leva a se sacrificar por Cristo. Quando mesmo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13, chega a dizer dele e dos apóstolos, missionários, pregadores do Evangelho, ele diz: até o presente temos chegado a ser considerados o lixo desse mundo e a escória para todos. Isso é sacrifício ou não é? Paulo, onde estão, Paulo, seus bens? Onde estão seus valores familiares? Onde está o nome de sua família, sua reputação? Para Paulo estava tudo sepultado. Por isso que em Filipenses 3 ele diz assim: todas as coisas, que coisas? Minha herança judaica, meus bens, minha família, meu bom nome que meu pai me deixou, tudo isso eu reputo por esterco para que eu possa ganhar Cristo. Cristo, irmãos, Cristo. O apóstolo da graça disse que o evangelho é sacrifício.
E Jesus mostra nessa parábola que é sacrifício. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, Jesus diz: o reino dos céus é tomado à força. Força. E alguém novamente dirá: mas não é graça? Sim, é graça que leva a fazer força. É graça que enobrece o metal. Não é graça que enverga, é graça que ergue. Graça que não conduz à transformação, que não leva à renúncia, que não transforma, que não faz nos deixar o pecado, deixar a velha vida, deixar o pecado em suas variadas formas. Não é graça, é desgraça. Evangelho que não transforma, que não leva os filhos de Deus a viverem pelo reino, a se sacrificarem pelo reino, não foi o Evangelho. O Evangelho verdadeiro envolve sacrifício, o reino dos céus. Quando eu olho para a história da igreja, quando eu vejo os grandes vultos da fé cristã, todos eles, os missionários, os mais usados pregadores do passado e do presente, todos eles se sacrificaram pelo Evangelho. Nas palavras do missionário inglês William Carey, um famoso sermão, ele disse assim: se espera grandes coisas de Deus, sacrifique grandes coisas por Deus. William Carey, no século 17. Deixa eu exemplificar. Vocês já ouviram falar de David Brainerd, um jovem missionário que foi aos índios da antiga Nova Inglaterra, hoje os Estados Unidos? Um jovem de 27 anos, irmã Clarice, e ele recebe um chamado para pregar o Evangelho aos selvagens, às margens do rio Delaware. E ele prega para esses bárbaros, e ele vai, e ele ficava com os índios que não hospedavam ele num grande hotel 5 estrelas. Os pregadores de hoje é assim, né? Vou pregar num congresso em tal lugar, hotel 5 estrelas, carro fretado do mais caro. Não, ele ficava com os índios que fazia ele dormir no chão. E a alimentação dele, ele comia pão embolorado, andava a cavalo no meio dos pântanos e florestas dos Estados Unidos para pregar o Evangelho, para se sacrificar por Cristo. Um jovem que diziam que ele mais orava do que vivia. Alguém dizia assim: cadê David Brainerd? Alguém dizia assim: está orando. Era jovem, era inteligente, era talentoso, mas deixou tudo pelo Evangelho, se sacrificou por Cristo. E ele era tuberculoso, e aos 29 anos ele morre. Morreu. Uma vida muito curta. Essa palavra me faz pensar, porque o que importa não é o tanto que vivemos, mas é como nós vivemos. Se sacrificou pelo Evangelho. David Brainerd. Hudson Taylor, o grande missionário que fundou as missões no interior da China. Hudson Taylor deixou seu país, deixou os seus projetos, embarcou no navio, passou 30 dias no navio e foi desembarcar num país de língua estranha, sem recursos nenhum, nem a junta de missão sustentava ele, e ele foi. Pregou o Evangelho, se sacrificou pelo Evangelho. Reino dos céus envolve sacrifício. Charles Thomas Studd, um jovem bem sucedido no esporte, herdeiro de uma fortuna milionária, e no auge da sua fama se converteu a Jesus.
e colocou no seu coração fazer missões na África e na Índia. E ele foi, pegou tudo que tinha, vendeu e investiu em missões, no Evangelho. Foi pregar para os pagãos. E um dia uma repórter perguntou para si: Charles, você não acha que você está sendo exagerado? Não é grande coisa? Você não acha que é sacrifício demais o que você faz? Aí ele olhou e disse assim: moça, se Jesus Cristo é Deus e Ele deu a sua vida por mim, não há sacrifício tão grande que eu possa fazer por Ele. Já ouviram aquele hino tão famoso? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Já ouviu? Reino dos céus é sacrifício. 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 E para finalizar esse exemplo, o missionário Jim Elliot, quando ele foi no século XX pregar o Evangelho às tribos selvagens do Equador, os assassinos mais bárbaros que existiam dentre os índios da floresta do Equador, às margens do grande Amazonas, e ele foi para lá, fundou a missão, acampou o avião, eles evangelizavam, faziam contato, atiravam alimento, os selvagens vinham, buscavam, aprenderam um pouco os primeiros contatos, até que eles disseram: agora é seguro. Eles pousaram numa praia lá próximo a esses selvagens. O resultado foi que morreu ele e mais 4 amigos. Morreram, martirizados. Tinha esposa, tinha filhos. E alguém escrevia para ele e dizia: você não quer aceitar o pastorado dessa igreja em vez de ir para o meio da floresta? E ele respondia em várias cartas, está escrito, eu já li várias delas. Ele diz assim: vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam. Eu não estou dizendo não a vocês, eu estou dizendo sim a Deus. Se eu disser sim a vocês, eu direi não a Deus. Então, entre me sacrificar por vocês, eu prefiro me sacrificar por Deus. Por Deus. Foi ele que disse uma famosa frase: não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder. Sacrifício, irmãos. Jesus nos fala sobre sacrifício. Todos esses santos de Deus se sacrificaram pelo reino, não para serem salvos, mas para salvar outros, para levar o Evangelho aos confins da terra, para pregar o Evangelho. Sacrifício. E muitos hoje não se sacrificam por nada. Por nada. Para muitos hoje vir num culto é um sacrifício. Chovendo ainda, meu Deus, é demais isso aí. Nós precisávamos, acho que, ler um pouco na internet mesmo sobre igreja perseguida na Coreia, em outros lugares. Porque lá sim o Evangelho é sacrifício. Não que não estejamos vivendo o Evangelho, mas que nós estamos em falta com o Evangelho, em muito. Sacrifício. Acho que cada um de nós deve orar para Deus: Deus, me toca com essa graça profunda, me leva, Senhor, a níveis maiores, para que eu possa pelo menos viver 0,1% do que esses santos viveram, daquilo que o Senhor prescreve para mim na palavra. Deus, o Senhor fala tanta coisa, tanta realidade no seu Evangelho, e eu não vivo nem um múltiplo 1000 vezes disso aí. Nada. Nem uma milésima parte disso eu vivo. Sacrifício. Sacrifício. O reino dos céus é sacrifício. Amém, irmãos? Mas eu quero falar nesse terceiro tópico. A terceira realidade que Jesus nos ensina é que o reino dos céus é juízo para os ímpios e salvação para os santos. Juízo. E ele nos mostra isso na parábola da rede lançada ao mar.
E ele diz: virão os santos anjos, juízo, e separarão os santos dos ímpios. Ele diz isso na parábola. Isso significa juízo. Juízo representa que algum dia, no fim dos tempos, que eu não sei quando, nem você sabe também, mas vai chegar um grande dia que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai fazer juízo, justiça, justiça. O inferno, irmãos, é uma realidade. O inferno, a doutrina do inferno é uma doutrina fundamentada nas Escrituras, na palavra de Deus. Embora muitos não se falem, não se preocupem, não preguem, mas é a realidade da palavra. Jesus falou nos evangelhos mais advertências sobre o inferno, sobre o castigo, do que propriamente sobre os céus. Isso concorda, esse texto, com Apocalipse 14, quando João vê uma imagem e ele diz assim, que os anjos saíram a ceifar, a fazer a colheita, tal qual Jesus disse aqui. Juízo, separação. O inferno é uma realidade indiscutível da Bíblia. Por exemplo, Jesus disse em Mateus 23, versículo 23, ele disse: raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Jesus disse isso também em Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, palavras de Jesus, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é uma realidade. Foi Deus que criou o inferno para punir o diabo, e o ser humano andou pelo caminho do diabo e se rebelou contra Deus. Se não se arrepender, vai para o inferno, vai ser castigado. Isso é trágico, porque vai contra algumas ideias sensacionistas atuais. Isso vai contra, por exemplo, a ideia do universalismo, que crê que no final todos serão salvos. Todos não serão salvos. Se todos serão salvos, pode rasgar a Bíblia, porque a Bíblia mente. Se a Bíblia mente, ela não pode ser a palavra de Deus. Ah, mas eu creio que todo mundo é salvo. Então você não é cristão, porque você não tem a Bíblia. Isso vai contra, por exemplo, as heresias pagãs de reencarnação, de que o homem reencarna até aperfeiçoar o espírito. Não vai. Isso vai contra. Isso vai contra o purgatório católico romano, que diz que as almas vão para um lugar e vão ficar purgando até encontrar um certo aperfeiçoamento. Vai contra. Não. O inferno é lugar de punição. No fim não reencarnarão quando morrerem, não purgarão, não serão salvos todos, não. No fim, se não foram filhos de Deus, irão arder nas chamas. Essa realidade do inferno vai contra a visão romântica atual, de que Deus é bonzinho, Deus é amor. Vai contra essa ideia de que Deus é um Papai Noel sentado num carro vermelho, andando com alguns animais, arrastando ele para cima e para baixo. Vai contra. Vai contra. Deus é amor, sim, mas o amor de Deus é dentro do que Ele estabeleceu. Uma realidade, o inferno. Ninguém falou amém. Mas é uma realidade. Mas eu vou encerrar, porque é uma realidade do reino dos céus, de que o reino dos céus é salvação dos santos. Salvação.
E por isso Jesus diz: Ele vai separar os bons dos maus. Assim como na parábola ele disse: separarão os peixes ruins dos bons, e porá os peixes bons no cesto. Separação. Um dos significados de salvação também é separação. Um dos significados de santificação é separação. Um dos significados de justificação é separação. Separados daqueles que mereciam a ira e agora são alvos da salvação. Salvação. Jesus nos fala nesse texto da salvação. Ô irmãos, a igreja, nós não somos daqueles que, conforme Paulo fala, combatem no ar. Nós não estamos correndo em vão. Nossa caminhada, ela não é sem destino. Nós não estamos caminhando para um abismo, nem para um buraco sem fim. Nossa rua, ela não é sem saída. Nossa caminhada tem um destino: salvação eterna. Salvação. Salvação. E quando eu penso na salvação, e rapidamente para encerrar, eu penso na transformação dos nossos corpos. Quando eu imagino sobre isso, porque quando eu leio 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz que todos seremos transformados e receberemos um corpo glorificado. Ele diz: seremos transformados. Isso que é corruptível vai se transformar em incorruptibilidade. Isso é tremendo, porque eu não vou mais estar sujeito às dores, eu não vou mais estar sujeito à fome, eu não vou mais estar sujeito a doenças. Não, eu vou receber um corpo potencializado, transformado, santificado e glorificado, para estar com meu Deus, meu Senhor Jesus, glorioso. Isso não é maravilhoso? Alguns já estão chegando numa certa idade, com todo respeito, e as dores já são imensas. No reino dos céus essas dores vão embora. Quando a trombeta soar, seremos transformados. Aleluia. Fico olhando o seu Lourenço. Seremos transformados em Cristo. Isso é maravilhoso. E eu vou além, porque Filipenses 3:21 diz que Jesus transformará o nosso corpo para ser conforme o seu corpo glorioso. Olha que maravilha. Não vai ser só nos dar um corpo glorificado, Rodrigo. Vai ser nos dar um corpo glorificado semelhante. Não é igual, viu? Não vai cometer heresia. É semelhante ao de Jesus. Semelhante, parecido, é paralelo em algum sentido. Mas vai ser um corpo assim. Eu fico maravilhado porque quando eu leio 1 João capítulo 3 versículo 2, João diz: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Aí ele fala, ó, Paulo diz: vai nos transformar conforme ele, parecido com ele. E João diz: quando ele se manifestar. Aí eu penso quando Jesus manifestou no seu corpo glorioso. E quando eu vou para os evangelhos, eu vou ver que Jesus, no seu corpo ressurreto, não possuía limitações físicas. Imagina, João capítulo 20 diz que os discípulos estavam trancados, portas cerradas, o texto é claro, e Jesus chegou lá. É como se nós, com medo das perseguições, trancássemos a igreja, decepcionados ainda, não crendo que Jesus ressuscitaria, e de repente Jesus do nada aparece. E era corpo, era carne. Não era fantasma igual os gnósticos diziam, era corpo. Por isso que quando Tomé disse: se eu não ver lá as marcas, eu não creio. Ele disse assim: toca e não ser incrédulo, mas crente. Tocou, era ele. E nós seremos assim, parecidos. Mas eu vou além e eu vou terminar aqui. Lembrem-se de que Jesus ascendeu aos céus
Não foi? E eu quero pensar, especular. A Bíblia fala de terceiro céu. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, diz assim: fui levado ao terceiro céu e vi visões de Deus. Que é o homem mortal, não vou relatar, ele não relatou mesmo até hoje. Mas em Neemias 9,6 diz assim: tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército. Então tem 3 céus, a Bíblia fala. Então se a gente fosse exemplificar, ou errando ou não, ainda que não seja exato, mas mais ou menos assim, teríamos o primeiro céu aí, que a gente enxerga que é a nossa atmosfera. Teríamos talvez um segundo céu, onde estão os milhões de estrelas, os bilhões de estrelas, os milhões e milhares de galáxias, os planetas. Talvez fosse assim. Mas então agora Deus estaria numa dimensão sobrenatural, supernatural, o terceiro céu, acima deste universo aí que nós alcançamos com aparelhos, com satélites, com máquinas, certo? Então imaginem vocês agora que a Bíblia diz em Lucas capítulo 24 que Jesus ascendeu aos céus. E em Atos capítulo 1 diz assim que Jesus subia aos céus enquanto os discípulos olhavam para ele. Vocês viram que o Everson falou esses dias aqui sobre a velocidade da luz, não foi? Ele falou que é 150 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz, é isso? Milhões. Isso. Então imaginem vocês agora, Jesus atravessando o universo nesse corpo glorioso. Agora imagine que nós atinjamos essa potencialização, nós recebendo esse corpo glorioso. Imaginem que as dimensões físicas, nenhuma delas mais poderão conter a glória irradiante que vai estar sobre os nossos corpos. Amém. Isso é maravilhoso, não é, Emerson? Isso é glorioso. Isso é glorioso. E é por essa razão eu penso que quando João chega em Apocalipse 21:4, ele diz que não tem mais lágrimas, não tem mais morte, não tem mais tristezas, não tem mais clamor. Tudo se fez novo. Ele está descrevendo a cidade santa, os filhos de Deus já transformados, glorificados. Essa é uma realidade do reino dos céus. O que nos aguarda é uma salvação eterna, sublime, maravilhosa. Isso é o reino dos céus, irmãos. Amém. Eu quero orar, nosso tempo já. Vamos ficar de pé?